Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula de filosofia do nosso curso S, aula do módulo 5, aula 6.3. Aula 6 nós estamos abordando as teorias epistemológicas do empirismo e do racionalismo. Aula 6.1, nós falamos sobre as diferenças entre empirismo e racionalismo. Aula 6.2, nós abordamos sobretudo o pensamento do empirismo, associando esse pensamento a dois grandes autores que aparecem no vestibular da UES, John Locke e Francis Bacon. E agora nós vamos voltar para o racionalismo para falarmos de René Descartes, o pai da filosofia moderna, o primeiro grande filósofo moderno que desenvolveu por primeiro essa filosofia racionalista. Ei, galera, falando em racionalismo, precisamos nos recordar de algumas coisas, ó. Para todo e qualquer racionalista, o conhecimento, ele é a priori. Professor, o que quer dizer que o conhecimento é a priori? Ele é anterior à experiência sensitiva. Por isso, todo e qualquer racionalista, ele vai retificar. Cuidado, não é ratificar não, é retificar o papel dos sentidos. Ou seja, todo e qualquer filósofo racionalista vai dizer que os sentidos não são fundamentais, não são necessários para o processo de obtenção do conhecimento. E para terminar, todo e qualquer racionalista, ele também vai defender aquela velha teoria das chamadas ideias inatas. Professor, não me recordo o que são ideias inatas. Conhecimentos prévios ou informações cognitivas prévias que o indivíduo já traz dentro da sua mente. Descartes é o principal filósofo racionalista. Ele desenvolve um racionalismo todo formulado a partir de uma dedução. Dedução nada mais é do que uma estrutura de raciocínio que parte de um juízo geral para casos particulares. Descartes se utiliza desse raciocínio, escreve duas obras que são importantíssimas, o Discurso do Método e Meditações Metafísicas. E nessas duas obras nós vemos disseminada toda a teoria racionalista cartesiana. Olha só, para Descartes, a razão é o fundamento do conhecimento. E essa razão, pessoal, ó, ela é absolutamente universal. Professor, o que é que quer dizer que a razão, quando você diz que a razão é universal? Eu estou querendo dizer que não existe ser humano mais inteligente que outro ser humano. Todos os seres humanos têm uma estrutura racional semelhante. E essa estrutura racional que torna possível, que é a condição de possibilidade do indivíduo gerar conhecimento, certo? Então, para o racionalista Descartes, a razão é o fundamento de todo e qualquer conhecimento. No entanto, para que nós possamos fundamentar o conhecimento, nós precisamos seguir um método. Esse método, ele se utiliza da dúvida. Professor, o que é a dúvida cartesiana? O que é a dúvida de Descartes, pessoal? Todas as vezes que nós falamos em dúvida, nós precisamos entender o seguinte: a dúvida é um mecanismo que vai nos ajudar a questionar todas as tradições e todos os conhecimentos que nós adquirimos. Essa dúvida não é a dúvida do cético, que é uma dúvida radical. Essa dúvida, ela tem um objetivo. Essa dúvida, ela tem uma finalidade. Por isso, Descartes diz, essa dúvida, ela é metódica, porque a expressão método significa caminho. Então, ó, essa dúvida é um caminho. E essa dúvida, ela também, além de ser um caminho, ela é hiperbólica, professor. O que quer dizer dúvida hiperbólica? Essa dúvida, ela é exagerada. Ela é direcionada a tudo. Todas as coisas podem ser
duvidadas. Nós podemos duvidar de tudo aquilo que a nós se apresenta. Inclusive, nós podemos duvidar se nós estamos aqui agora, eu ministrando essa aula e você me assistindo, tá? Onde quer que você esteja nesse momento. Mas o que é que nós percebemos? Que eu posso duvidar de tudo, mas para que eu duvide, é preciso que algo em mim sempre exista. E o que é que sempre existe quando eu estou duvidando? O meu pensamento. É por meio dessa dúvida que Descartes vai ser direcionado ao que ele vai chamar de verdade indubitável. Professor, o que é essa verdade indubitável? A verdade indubitável para Descartes nada mais é do que o cogito. E professor, o que é o cogito em expressão em latim que significa cogitar, que significa pensar, que significa especular, que significa simplesmente raciocinar. Cogito quer dizer o quê? Penso, logo existo. O que é que o Descartes faz? Ele diz que por meio da dúvida metódica e hiperbólica, eu sou levado a uma verdade indubitável, e essa verdade indubitável, vem comigo, ela nada mais é do que a verdade que indica que se eu penso, eu também existo. Mas Descartes, ele diz assim, especulativamente, Descartes diz, mas vamos pensar o seguinte, se eu estiver sendo enganado, se existir um Deus que esteja me enganando, ora, para esse Deus me enganar, é preciso que eu pense. E se eu penso, é preciso eu existir. Para que um Deus me engane, é preciso que antes de mais eu possa pensar. E se eu penso, é sinal que eu existo. Certo? Essa é a ideia de Descartes que nos conduz àquilo que ele chama de verdade indubitável. A primeira certeza que nosso pensamento pode gerar e que é indubitável. Portanto, uma certeza que ele também vai chamar de certeza clara e distinta. Por que clara e distinta, professor? Porque diferente de tudo aquilo do qual nós podemos duvidar, essa verdade indubitável, ela sempre vai se apresentar para nós como uma verdade. Bons estudos e a gente se encontra agora sim, terminando a aula 6, na aula 7 do módulo 5. Beijo no coração e até lá, pessoal. Valeu!